Nos últimos 10 anos, o serviço de transporte alternativo gerou em torno de 50 mil postos de trabalho. São mais de 2 mil vans rodando na cidade legalizadas. Mas ainda existem muitos carros ilegais. Com isso, eles oferecem risco aos passageiros, aos motoristas de outros transportes, fora a concorrência desleal. Para falar sobre todos esses pontos, estamos aqui no estúdio com o deputado Luiz Paulo, do PSDB, o vice-presidente do Detro, Amaury Cardoso Soares, e José Guilherme Bicerra, que é o presidente do Sindicato das Vans. Bom, o que faz o transporte irregular, deputado, crescer? Olha, principalmente o crescimento desordenado das cidades. Tanto é que o transporte alternativo nasceu na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, que tem exatamente uma periferia que não é acessada pelo transporte irregular, nem por linhas de ônibus, nem por transporte coletivo ou por trem. Então, o nascedouro do transporte alternativo é a expansão irregular da cidade, a carência de oferta de transporte irregular. Agora, o senhor concorda com isso? Como vice-presidente do Detro também concorda? O deputado realmente comentou aqui o problema mais importante desse crescimento desordenado do transporte alternativo, né? Uma falta de planejamento, principalmente do nosso município, né, com relação ao atendimento às periferias do município do Rio de Janeiro, né? Zona Oeste, principalmente, é uma região que tem crescido muito e os serviços no que toca o transporte municipal têm ficado aquém, propiciando o crescimento do transporte alternativo. Na minha opinião, a posição do deputado está correta, mas eu acho que o problema é mais amplo. Ou seja, o crescimento desordenado da região metropolitana ele é determinante para isso. Mas nós temos um fator social importante, as pessoas não têm emprego. E o transporte irregular é uma oportunidade de emprego. Por outro lado, o poder público acho que trabalha mal na fiscalização, na regulamentação dos sistemas de transporte. E o que é principal, o poder público não investe em transporte de massa. O que é transporte de massa? Transporte de massa é transporte sobre trilhos, é metrô e trem. Enquanto não existir um investimento de transporte de massa, nós teremos um problema de desordem no sistema de transporte público. Mas o que mais se vê, pelo menos nas ruas do centro, nas ruas da Zona Sul, enfim, Zona Norte, são ônibus. Os ônibus, inclusive, andam vazios, até porque muitos passageiros preferem as vans, justamente porque elas transportam de forma mais rápida, param menos. Existem muitos ônibus, mas esses ônibus não estão presentes onde a população mais necessita deles e nos horários onde ela precisa, ou seja, os ônibus estão presentes onde a gente chama de filé mignon, horário de pico e onde os ônibus acham que a operação é mais rentável. Onde eles não estão presentes e deveriam estar presentes? As regiões periféricas do município e dos municípios da região metropolitana. Eles não vão até essas regiões. Determinadas ligações interbairros, esses ônibus também não fazem. A tarifa também é muito alta, o serviço tem uma qualidade ruim, a fiscalização é precária. Portanto, o transporte alternativo surgiu em cima disso. Agora tem um problema grave hoje. Confunde-se transporte alternativo com transporte ilegal. O transporte alternativo no Rio de Janeiro, ele está legalizado desde o ano de 2000. E isso, infelizmente, não foi suficiente para ordenar esse sistema de transporte. Alguns fatores concorreram para que esse sistema não se organizasse da forma que deveria. O primeiro foi o falso cooperativismo. O governo não se preocupou com o crescimento de cooperativas de fachada, muitas vezes dominada por bandidos e policiais, que passaram a explorar o sistema viário e cobrar taxas para que os trabalhadores do transporte alternativo pudessem continuar operando. Então se fala em máfia das vans e, na verdade, você está querendo me dizer, então, que isso existe. Essa máfia não é a máfia das vans, é a máfia do sistema viário. O motorista de van não é bandido. Não existe nenhum motorista de van, ou é evidente, existe, em toda categoria tem pessoas que não são de boa índole. Mas não existe nenhum sistema organizado de motoristas bandidos. O que existe são pessoas que se apropriaram do sistema viário, cobram taxas, criaram cooperativas de fachada e obrigam os trabalhadores, para poderem rodar naqueles trajetos,
a pagarem determinadas taxas. Essa mesma máfia, que é a máfia do sistema viário, que se expandiu para a Zona Oeste e para algumas regiões da área metropolitana do Rio de Janeiro, são compostas por ex-policiais, por policiais, por bandidos vindos do tráfico, por ex-bicheiros e por pessoas até agora ligadas a milícias, mais recentemente. O senhor concorda com isso? E como é que o Detro pode fazer para fiscalizar? Olha, o Detro já tem dado demonstração, né, da austeridade no que toca a parte do Detro. É bom que quem está nos vendo saiba que o Detro, ele concede linhas intermunicipais, mas fez convênio com 55 municípios, dentre eles o município do Rio de Janeiro, e através desse convênio nós implementamos, agora a partir do início de setembro, fiscalizações rigorosas em 10 pontos da cidade do Rio. Isso é uma interação entre o governo do Estado, coordenada pelo Detro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Transporte, e outros órgãos, como o Detran, Sete Rio, enfim, Ande Legal. E isso tem surtido um bom resultado, o efeito tem sido positivo, a população tem elogiado esse trabalho. Na verdade, esse é só um reforço, porque nós já atuávamos na região metropolitana, em pontos fixos de acesso à cidade, não só a Baixada como o Rio.